A Deus pela oportunidade de ministrar a palavra, ao meu pastor pela confiabilidade. Muito tempo que eu não faço isso aqui. Se eu gaguejar, não leve em consideração. Ana Gil, minha irmãzinha, que prazer te ter aqui. Feliz. Antes de ministrar a palavra, nós vamos falar sobre perdão. Eu quero pedir perdão a todos os líderes, ao atmosfera, a todos os diáconos. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha colocado no grupo uma mensagem que, na verdade, era para nos encontrarmos depois do culto. Mas só que tem um negócio de inteligência artificial, sei lá o que é, nesse celular nosso, que eles querem inventar o que nós vamos dizer. Aí ele colocou que seria antes do culto. Aí todo mundo chegou antes do culto, menos eu. Então eu já estou pedindo perdão aos irmãos. Por favor, perdoa-me. Eu não tenho culpa. É ele, é culpa dele. Aqui é o cão querendo me envergonhar. Mas graças a Deus. Estamos no mês do perdão. E falar sobre perdão é sempre muito difícil. Principalmente perdoar. Então eu peço a você que abra uma Bíblia em Gênesis capítulo 31. Cadê o João? João, meu filho, esquece que você prega juntinho comigo, João, não foge do teclado não. Vem para cá, filho. Gênesis capítulo 31, verso 3. E depois nós vamos para Gênesis capítulo 31, verso 13. Primeiro o número 3 e depois o 13. Todos acharam? Bênção. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. 31:3 diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 13: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Repita comigo assim: perdão, a ponte que Deus usa para mudar destinos. Repita comigo: perdão, a ponte que Deus usa para mudar destinos. Se você crê nisso, você pode sentar, já glorificando o nome de Jesus. Antes de entrarmos na história de Jacó, precisamos dar uma pequena pincelada em 2 gerações antes de Jacó. A história de Jacó começa bem antes do seu nascimento. Em Gênesis, Deus chama Abraão e diz para ele sair da sua parentela, deixar a sua parentela e caminhar para uma terra que o próprio Deus lhe mostraria. E junto com esse chamado veio uma promessa poderosa. Abraão seria pai de grande nação e que sua descendência seria grande sobre a terra. E essa promessa não ficou só em Jacó. Essa promessa passou para a sua próxima geração, Isaac. Mas observe algo interessante. Nem Abraão, nem Isaac chegaram a ver plenamente o cumprimento dessa promessa. Eles viveram como peregrinos e caminhando por fé e sustentado pela palavra que Deus já havia dito e que foi liberado à vida deles. Em Gênesis 2:12, Deus liberou essa palavra. Interessante que naquela época, a herança e a bênção espiritual normalmente era transmitida para o primogênito, o filho mais velho. E é exatamente nesse cenário que nasce Jacó. Jacó nasce dentro de uma família que carrega uma promessa divina. Uma promessa que atravessou gerações, uma promessa que veio de Abraão, passou para Isaac e agora chega na geração de Jacó. Mas quando começamos a olhar essa história, percebemos algo muito surpreendente. A família carregava uma grande promessa, concorda comigo? Através deles nasceria uma grande nação.
mas também era uma família cheia de conflitos, disputas e erros. Aí fica aquele negócio, calma aí, uma família que carrega uma promessa grandiosa, mas uma família que carrega conflitos, disputas e erros. E eu pensando nisso, Deus meditava no meu coração, dizendo assim, nem sempre quem carrega uma promessa começa uma história da maneira certa. E a história de Jacó nos mostra exatamente isso. Uma promessa perfeita nas mãos de pessoas imperfeitas. E é isso que, quando olhamos no início da história de Jacó, nós podemos até dizer: nem sempre o começo revela quem você vai ser, sabe? Mas o encontro com Deus revela quem você nasceu para se tornar. Vou repetir para você. Nem sempre o começo revela quem você vai ser, mas quando você se encontra com Deus, Deus revela quem você nasceu para se tornar. Agora entramos na história de Jacó. Eu vou pincelar, prometo ser bem sucinto na pincelada, só para vocês entenderem um completo da história, até chegarmos no capítulo onde nós lemos. Em Gênesis 25, 24 ao 26, nasce Jacó. O texto revela que no momento do nascimento de Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Eles eram gêmeos, mas só que Esaú nasceu primeiro, isso tornava Esaú o primogênito. E esse gesto marcou bastante, profundamente, o significado do nome de Jacó. Jacó carregava o nome de suplantador, enganador, aquele que toma o lugar do outro. Interessante que desde o seu nascimento já havia uma marca profética e também uma marca que carregava negativamente ligada à sua identidade, à formação do seu caráter. Eu quero abrir até um parênteses aqui já sobre isso. O significado do nome, ou aquilo que é depositado sobre vidas com palavras, com significados e adjetivos. Existem pais que proferem palavras contra os seus filhos que nem sabem o que estão falando. Essa criança não vai ser ninguém, esse menino não presta para nada. Eu já ouvi muito isso da minha mãe, por incrível que pareça. Minha irmã está aqui, não me deixa mentir. Menino, você não presta para nada, menino. Eu pedi para você fazer isso, poxa, você não presta para nada. Talvez você, filho, ouviu uma palavra dos seus pais que hoje acarretam problemas em você sobre até perdoar coisas que foram proferidas sobre você. Eu quero trazer um alerta aos pais aqui. Cuidado com aquilo que você libera sobre seus filhos. Pode ser algo que vai fazer parte do caráter dele. E foi o que aconteceu com Jacó. O nome dele foi um peso que ele carregou até antes dele encontrar com o próprio Deus. Mas deixa eu seguir. Em Gênesis capítulo 25, versículo 30 ao 34, Jacó já crescido, existe uma situação em que ele negocia a primogenitura. Para aqueles que não sabem o que é a primogenitura. A primogenitura era o sacerdote da casa, o pai. Ele chega o momento da vida do primogênito, do homem, daquele que nasceu primeiro, em que o pai libera uma palavra sobre a vida dele. E aquela palavra é uma palavra de bênção sobre aquele menino. E chegou o momento de Esaú. Na verdade, Esaú que deveria receber essa palavra. E no momento dessa história, vemos que Jacó, aproveitando-se da fraqueza do momento do irmão, que a história diz que o irmão chegou cansado, e Jacó estava preparando
vou trazer até para os dias de hoje, pastor, fazer um x-estudo. Está preparando um x-estudão. Aí Esaú chegou para Jacó assim e falou assim: cara, divide esse x-estudo comigo. Jacó malandro, usurpador, Ana. O que ele falou? Claro que eu divido, mas eu quero um negocinho em troca. Eu quero a palavra de bênção que o meu pai liberaria para você, eu quero para mim. E o seu irmão fez o quê? Show de bola. Me dá o x-tudo e fica com essa palavra para você. Assim Jacó, ele barganhou aquilo que era de direito do irmão e usurpou aquilo que deveria ser do irmão para ele. Antes mesmo do nascimento dos irmãos, interessante que Deus já havia falado com Rebeca que o menor serviria ao maior. Mas só que Jacó queria ajudar Deus. Vou seguir para ganhar tempo. Gênesis 25, 23. Deixa eu pular logo. Gênesis 27. O engano para receber a bênção. Nesse capítulo, acontecem dois momentos mais marcantes da história. Que é quando a Rebeca, sua mãe, diz para Jacó enganar o seu pai Isaac, fingindo ser Esaú, para receber a bênção da primogenitura, aquilo que eu acabei de falar. E o resultado desse ato foi: Esaú passa a odiar Jacó, o seu irmão passa a odiar o outro irmão que foi usurpado, a família é dividida, Jacó precisa fugir e um peso de morte passa a existir sobre a vida dele. A partir desse momento, Jacó inicia uma vida de fuga de consequências pelos seus atos. A falta de perdão e arrependimento traz o peso de morte e afastamento. E são dois tipos de afastamento. Primeiro, o afastamento de Deus. Em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, se eu não me engano, os fariseus chegam diante de Jesus com uma mulher, dizendo assim: Senhor, essa mulher que pecou. Mas na verdade eles queriam confrontar Jesus, porque eles queriam jogar na cara de Jesus a lei. Eles falaram assim: de acordo com a lei nós devemos matar essa mulher. Mas interessante que Jesus usa uma arma muito importante que nós às vezes esquecemos de usar: a arma do perdão. E ele salva aquela mulher dos fariseus e dela mesma. E os fariseus foram embora porque a luz de Cristo lhes revelou que todos precisavam de perdão. E essa luz está aqui dizendo para você: você precisa de perdão. E quero dizer para você: Jesus está te perdoando nesta noite. Esse texto me faz entender que o perdão é um exercício divino. Falem comigo: o perdão, fala mais forte, meu irmão, o perdão é um exercício divino. Quando nós entendemos que o perdão ele vem do próprio Deus, conseguimos nos perdoar e perdoar outros por causa do Espírito Santo. O pastor Douglas ministrou aqui no começo, na hora do louvor. O perdão é um mandamento, é algo divino, é algo vindo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós não temos dificuldade em perdoar. E o segundo ato é que a falta de perdão separa aqueles que nós amamos. Em Gênesis capítulo 37, os irmãos de José, não entendendo o sonho dele, a visão que ele teve, de que seria maior que todos da casa dele, o que eles fizeram? Tramaram contra José. E essa falta de visão e compreensão de seus irmãos sobre o que Deus tinha para José trouxe uma quebra de relação e um racha na família. José passou por 3 processos: o processo do sonho, mas também passou pelo processo da traição e o processo da prisão.
Mas sabe o que José fez depois de se tornar governador? Ele não se prendeu a esses sentimentos. A que sentimento você tem se prendido, hein? Cara, a falta de perdão é um negócio terrível, porque tem sentimentos que nos prendem de uma maneira que a gente não consegue se soltar. Mas José entendeu que o perdão era algo divino. E as feridas mais profundas que ele tinha, ele deixou de lado, porque ele entendia que para governar ele precisava perdoar. Quantos entendem aqui que para você governar você precisa perdoar? Vamos voltar para Jacó. Gênesis capítulo 28, verso 20, do 12 ao 15. Deus fala em sonho a Jacó. Jacó estava no lugar, ele viu uma pedra, ele colocou a cabeça naquela pedra e teve um sonho. Ele sonhava que viu uma escada que tocava da terra ao céu, e anjos subiam e desciam, anjos subiam e desciam, anjos subiam e desciam. Jacó acordou desesperado com aquela visão, porque na verdade Jacó, até aquele momento da vida dele, ele não tinha encontrado ou tido uma experiência de fato com o próprio Deus. Na verdade, Jacó, ele só ouvia falar no Deus de Isaac e no Deus do seu avô. Mas naquele momento Jacó falou assim: opa, calma aí, eu acho que esse aqui é o Deus da minha família. E naquele momento Jacó teve uma experiência real com Deus. Já começou a mudar o cenário. Estou chegando no 31 já. Gênesis 28, 20 e 21. Depois daquela visão, Jacó faz uma promessa a Deus. Vamos ler comigo? Bota aí em Gênesis capítulo 28, verso 20 e 21. Boa. Diz assim: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Quero que você levante sua mãozinha nesse momento. Vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus renovará promessas feitas no passado, através do perdão que você irá liberar nesta noite. O Deus da geração de Jacó se apresentou diante dele daquela visão. Jacó entendeu que precisava consertar a sua vida. Meu irmão, se você entende que precisa de um conserto nessa noite, esse é o momento. Gênesis 29, de 1 ao 31. Jacó chega a Padã Arã, na casa do seu tio Labão, seu tio, como havia pedido seu pai, e cumpriu o que ele pediu a Deus. Na verdade, só dar uma pequena pincelada para vocês entenderem. O pai de Jacó deu uma direção para ele: faz o seguinte, já que está tendo um reboliço aqui dentro de casa, corre, vai para as terras da família da sua mãe, e lá você vai casar com algum parente seu lá. Chegando em Padã Arã, Jacó se apresenta ao seu tio Labão. E naquele momento Labão, vendo que ele era de fato parente dele, o abraçou, houve festa e tudo. E naquele momento Jacó olha para uma das filhas de Labão, a Raquel, e fala assim: cara, eu quero casar com essa mulher. Aí ele faz um trato com Labão, fala assim: ó, eu vou trabalhar para você de graça durante 7 anos. E durante 7 anos aquele homem rala pra dedéu, desculpa o termo. Trazendo um leg aqui, tem casal aí que não consegue orar em prol de um relacionamento nem um mês, né?
7 anos, meu irmão. 7 anos para ter Raquel. Chegando os 7 anos, ele chega para Labão e falou assim: agora você precisa me dar aquilo que foi prometido. Então Labão falou assim: show de bola. Na hora dos vamos ver, quem se apresenta para ele não foi Raquel, foi Lia, a irmã mais velha. Labão obriga ele a casar com Lia. Lembra do nome do Jacó? O enganador e suplantador? Ele está colhendo aquilo que plantou ou não está? Então Jacó fica revoltado, mas fala assim: olha só, faz 7 anos por Raquel. E ele fez, resumindo a história, casou com Raquel. Então ele teve 2 mulheres, ele teve Lia e teve Raquel. E a recompensa pela falta de perdão de Jacó trouxe frutos que Jacó não imaginava. Sabe o que aconteceu? O enganador foi enganado. Gênesis capítulo 30. Jacó tem filhos e sua família crescia. Ele ficou mais rico até que o sogro Labão. E cumprisse o que ele pediu lá quando ele teve aquele sonho. Deus o abençoou. Porém, ao mesmo tempo, cresceu a ira e a inveja do seu sogro e dos seus cunhados. Então Deus mandou ele voltar para a terra de seus pais, em Gênesis capítulo 31. Chegamos, enfim, em Gênesis capítulo 31. Podemos dizer que, a partir de Gênesis capítulo 31, Deus começa a dar um equilíbrio e começa a virar a chave na vida de Jacó. Mas havia algo que precisava acontecer primeiro, porque Deus não quebra princípios. Digam comigo: Deus não quebra princípios. Existia um conserto que precisava ser feito, um elo que havia sido quebrado e precisava ser restaurado. Então Deus faz Jacó se lembrar do seu maior dor do passado, a quebra de aliança com sua família e principalmente com Esaú. Antes de liberar novas promessas, Deus leva Jacó a voltar ao lugar onde tudo se rompeu. Quero dizer uma coisa para você: Deus não tem problema em tirar você do seu momento de conforto, não, tá? Deus não tem problema nenhum de tirar da sua zona de conforto e levar você às lembranças mais dolorosas. Lembranças essas que talvez você carrega desde a sua infância. Eu posso ir até mais profundo, tá? Talvez você foi molestado quando era criança e traz raízes desse ato para a sua vida até hoje. Quebra de aliança, princípios quebrados na família. Você acha que Deus não pode fazer você lembrar essas coisas para poder te curar? Deus faz. Interessante que quando eu comecei a escrever esse sermão, essa mensagem, nada fluía. Eu abri o iPad assim, nada vinha. Falei: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me deu um tema, por que não flui? Aí Deus falou assim: você sabe que tem uma raiz aí que precisa ser curada, né? Eu: raiz? Deus falou: é. Aí Deus é terrível. Deus me fez lembrar do meu pai na hora. Os meus pais são separados há muitos anos, mais de 20 anos, né, irmã? Mais de 20 anos. E nessa separação dos meus pais, eu
eu fui o filho que eu acho que tive mais próximo da minha mãe, porque minha irmã já era casada, os meus irmãos já estavam todos resolvendo as suas vidas, e eu basicamente fiquei, eu sou o filho mais velho dos homens, minha irmã já tinha saído muito cedo de casa. Eu vivi plenamente o momento de sofrimento da minha mãe. Mas minha mãe é igualzinha a mim, eu falo até isso com a Tayane. Eu sofro no meu cantinho, Douglas. Mas quem me conhece sabe que eu estou sofrendo. Talvez seja assim contigo, né? Talvez você internamente. Aí eu falei assim, Deus, mas como assim? Eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai. Por que? Eu falei, não vou questionar não. Peguei o telefone e liguei. Meu pai não entendeu nada. Isso depois de anos. Falei, pai, eu quero te pedir perdão. Ele falou, como assim, filho, perdão? Eu falei, pai. Eu estou escrevendo uma mensagem aqui, uma pregação, mas Deus me fez entender que havia uma semente ainda no meu coração. Interessante que eu e meu pai começamos a chorar no telefone. Dor véi. Mas ali eu entendi que Deus estava me curando de algo para poder curar outros. Deus me fez entender, Deus me fez lembrar das minhas feridas, das minhas dores passadas. Vendo minha mãe sofrer, vendo minha mãe ficar magra, minha mãe ficou assim, ó. E eu vendo aquilo como filho, aquilo acabava comigo, me trouxe uma revolta. Eu era novo na época, mas fui crescendo. Meu pai hoje é pastor. Meu pai hoje tem uma outra família, graças a Deus. Minha mãe praticamente é best friend forever da esposa dele. As pessoas até estranham, mas é assim, minha família é assim. Mas eu entendi que era comigo, Ana. O futuro de Deus não se constrói em cima de um passado mal resolvido e sem perdão. Existe futuro para você, sabe? Mas eu quero dizer para você, você precisa perdoar. Em Gênesis capítulo 32, verso 3 e 4, Jacó toma uma atitude importante. Ele envia uma mensagem, o mensageiro, para falar com seu irmão Esaú. Jacó sabia que existia uma ferida aberta entre eles. O passado estava marcado por engano, dor e ruptura familiar. Por isso, antes de encontrar seu irmão Esaú face a face, Jacó tenta entender como estava o coração do seu irmão. Ele não age por impulso, ele age por estratégias. Quero dizer uma coisa para você aqui, olha para mim aqui. Hoje, eu estou dizendo para você, hoje, Deus vai te dar uma estratégia para que você possa alcançar aquele que você precisa pedir perdão ou perdoar. Hoje. Jacó não agiu por impulso não, meu irmão. Sabe o que ele fez? Mandou um espia, falou assim, vai lá ver como é que está o coraçãozinho do meu irmão, por favor. Porque eu fiz a maior besteira do mundo, então eu não sei como está o terreno. Deus vai preparar o terreno para você nesta noite. Aleluia. Gênesis 32, 22. Deus precisava se revelar face a face a Jacó, porque não adiantava ele ir ao encontro de Esaú, ainda carregando o velho homem que habitava nele. Em Gênesis 32, 22, Jacó chega no Val de Jaboque. Havia um lago e Jacó precisava passar para o outro lado. O que Jacó faz? Jacó pega
só as mulheres e seus filhos e passa. Por último fica Jacó. Porém, quando Jacó ia passar, surgiu um homem diante dele. Jacó viu que era um homem divino. E Jacó viu que aquela era a única oportunidade que ele tinha para mudar a sua história. Meu irmão, olha para mim aqui, em nome de Jesus, eu vou falar algo muito sério para você. Talvez hoje seja a única e última oportunidade de Deus mudar a sua história. Então a Bíblia fala que Jacó começou a lutar com aquele homem. Mas aquele homem não era um homem comum. Sabe quem era aquele homem? O próprio Deus. Interessante que Jacó luta com o próprio Deus durante a madrugada inteira. Aí você vai falar assim, Jacó lutando com Deus? Eu fico imaginando assim, eu coloco cheiro e cor, né, quando eu leio a Bíblia. Eu fico imaginando assim, pastor, um homem grandão, com uma criança pequenininha, e a criança querendo bater nele, só fica com a mãozinha assim, menino, calma, menino, calma. Mas eu entendi porque Deus queria que Jacó passasse aquele processo da noite inteira. Porque o processo de transformação de fato é um processo. Jacó precisava entender e não desistir, que aquela era a única oportunidade que ele tinha de mudar a história dele. E a gente desiste muito fácil. Eu tentei pedir perdão ao pastor, o pastor não me perdoou, eu desisti, não quero me perdoar, também não quero não. Meu irmão, insiste, porque o perdão vai transformar a sua história. A chave do perdão precisa começar em você. E a sua mudança é a porta para que tudo ao seu redor comece a mudar. No versículo 27, Deus pergunta a Jacó assim: qual é o teu nome? Você lembra lá do começo que eu falei que, na verdade eu não falei, desculpa. O pai de Jacó, Isaac, ele estava cego. Quando Jacó chega para Isaac, Isaac pergunta para Jacó assim: quem é que está aqui? Jacó não fala que era Jacó, ele fala que era Esaú. Por quê? Porque Esaú era o dono da primogenitura. Mas chega no cenário em que Deus se apresenta a Jacó e pergunta assim: Jacó, qual é o seu nome? Jacó entendeu que era a última oportunidade dele. Ele fala: Senhor, eu sou Jacó, o mentiroso. Eu sou Jacó, o suplantador. Eu sou Jacó, aquele que engana. Mas Deus declara para ele assim: a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel, aquele quem luta com Deus e prevalece. Ô meu irmão, quando Deus perguntar o teu nome, não diga: ah, Senhor, eu sou esse aí mesmo, sabe, Andrelina? Eu sou esse aí que erro sempre, eu sou esse aí, Senhor, que, sei lá, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu sou esse, só tem misericórdia de mim. Diga comigo: a verdadeira vitória não está em vencer pessoas, mas em viver o perdão diante de Deus. Ali Jacó entregou a sua vida, a sua história e a família dele nas mãos do Senhor. A partir daquele momento, ele entrou para a tríade
de referência em que Deus se apresenta na terra. Acho que vocês não entenderam. Naquele momento, vocês lembram que eu falei que quando Jacó ouvia falar de Deus, Deus se apresentava como Deus de Isaac e de Abraão. Mas depois deste momento, sabe como Deus se apresentava? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o poder do arrependimento e do perdão. Quem decide perdoar se torna referência na terra e referência no céu. Resumindo, Jacó pediu perdão ao seu irmão Esaú. E a sua família houve cura e restauração. Fique de pé em nome de Jesus. Presta atenção em mim aqui, rapidinho. Antes de eu orar por você, eu quero contar uma história aqui rápida, para você entender o poder do perdão. Em 1982, um homem chamado Gray Heaven Kyler, acho que é isso a pronúncia. Esse homem, ele assassinou nada mais, nada menos que 40 mulheres. Muitas delas eram jovens e vulneráveis. Esse assassino, ele era descrito pelos especialistas como uma pessoa sociopata. Alguém que aparentemente não sentia empatia e nada do que você fizesse mudaria o que ele fez. Ele não sentia remorso pelo que ele fez. Pegaram aquele homem, prenderam aquele homem, levaram ele a julgamento popular. E as famílias daquelas 40 vítimas, na hora do tribunal, elas ganharam o direito de fala. Interessante que cada pessoa que chegava para falar sobre aquele homem, eles proferiam palavras de maldição sobre a sua vida. Tá tudo bem. Sabe por quê? Eles perderam alguém da família. Aquele homem assassinou mulheres da família deles. E diziam que ele merecia a morte. Diziam que ele merecia o inferno. Diziam que, se pudessem, esbofeteavam a cara dele. E sabe qual foi a reação daquele homem? Nenhuma. Aquele homem era um sociopata que matou 40 mulheres. Mas, porém, entretanto, todavia, pegou o microfone um crente. Ele disse apenas uma frase para aquele homem, com 3 palavras: eu te perdoo. Sabe qual foi a reação daquele sociopata? Ele caiu em lágrimas. Sabe por quê? Porque o poder do perdão, ele salva pessoas. Talvez aquele homem morreu, ele foi morto. Mas eu acredito muito que aquela palavra, aquele pedido de perdão, alcançou aquela vida antes da morte. Eu conheço casos de pessoas que se arrependem profundamente de não ter pedido perdão a pessoas que já se foram.
A pessoa morreu e ele se sente totalmente culpado por não ter perdido o perdão. E talvez nesta noite Deus vai te curar dessa ferida que está aberta.